Pronto. Comecei a gravar aqui e agora eu vou espelhar a tela pra você. Tá vendo? Sim. Beleza, então. Essa atividade, ela vai ser de escrita, novamente. E ela vai ser bem parecida com o que eu passei pra vocês, só que ela tem menos dicas. Então eu não lembro se você. Quer dizer, não sei se você lembra que eu mencionei que existem algumas atividades que o prompt, né, a tarefa que dão, ela é meio vaga e é justamente para você trabalhar bastante essa questão de, assim, se virar, né, improvisar, tá? Então, nesse caso aqui, é como se você fosse um aluno dessa universidade, Bluegill, e como se você estivesse registrado num programa de voluntariado para conduzir entrevistas informais com estudantes possíveis, né? Estudantes, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Canadá, lá o processo de admissão é diferente, eles levam em consideração a entrevista, e é muito comum que nas universidades lá, quando você já está dentro, às vezes você pode servir de voluntário para ajudar nas admissions, né? Então você ajuda a entrevistar os alunos, a avaliar, né? Tipo, o desempenho deles, se eles vão ser uma boa adição para a faculdade. E aí, nesse caso, é como se você estivesse se voluntariando para estar nessa essa parte, né, de entrevistar possíveis alunos, né? E aí aqui fala que recentemente o ingressante, né, foi designado a você para ter uma entrevista. E aí ele pede para você escrever uma carta para esse ingressante. E ele pede 3 pontos, basicamente. É o porquê você está escrevendo essa carta, descrever brevemente a entrevista e informar o ingressante que ele tem a possibilidade de cancelar e propor uma data, um horário para essa entrevista, um horário que seja conveniente. Então, basicamente, você vai entrar como se você estivesse entrando em contato, né, com o possível ingressante. Por que você está entrando, né? Falou assim, você foi selecionado para ser entrevistado, não sei o quê, para entrar na faculdade, pipipopopó. E falar sobre disponibilidade, se ele está interessado em fazer a entrevista, se ele tiver qual horário, enfim. É bem um improviso assim mesmo. E é para você escrever pelo menos 150 palavras. E aí, eu vou dar umas dicas aqui nesses slides para fazer essas redações, tá? Então, primeiro, assim, né? Essa prompt, ela pede uma carta, né? Em formato de carta, né? Semi-formal ou informal. Então, assim, não é nada formal, mas também não muito informal, né? Fica ao seu critério. E, assim, nada muito formal, porque entrevista é uma coisa mais, assim, leve. Então, ele fala aqui, né? It's written in a task that you're conducting formal interviews. So the letter should maintain the same style. Mas nada com muita gíria, entendeu? Só uma coisa que seja mais descontraída, mas também não tanto, né? É muito importante você se apresentar. Então, por exemplo, aqui nesse caso, você é um aluno da Blue University que está registrado nesse programa de voluntariado. Então, é muito importante que nessa carta você explique isso, que você explique quem você é, de onde você por que você está entrando em contato, né? E assim, se apresentar. E aqui, ó, make-up, se virar, né? É você criar detalhes e escrever sobre eles, né? Então, aqui fala uma coisa que é muito importante, que é uma carta imaginária. Então, o professor não tem medo de inventar coisas sobre entrevista, sobre tempo e outros detalhes. Fica bem a seu critério. Tudo que você quiser escrever, você pode, contanto que você justifique, né? Assim que você desenvolva. E ele pede que no final da carta você escreva uma despedida que seja formal. E aqui tem basicamente 3 etapas, né, dessa
dessa carta. Deixa eu só ver se a Claudiane tá aqui. Não. 3 etapas dessa carta, né? E a introdução, que você vai descrever brevemente, né? É que isso aqui eu peguei de outro exemplo, essa parte aqui, mas não é um gráfico, né? Mas assim, você vai descrever brevemente, né? Assim, as suas intenções. E aí no overview você vai descrever os seus pontos principais. E por último, você vai dar os detalhes específicos. Então você, assim, por mais que seja de outro exemplo, né, que envolveu gráficos, esse providing data é muito importante, né? Então, assim, é você dar os dados, né? Tipo, quando que vai ser, quando que pode ser, o dia que eu posso, entendeu? Umas coisas assim. E, consequentemente, isso é uma introdução meio e fim, né? Mas é uma forma um pouco mais detalhada. Então, assim, por exemplo, todos os pontos que você botou na introdução, você desenvolve aqui no overview. E, bom, por fim. Aí aqui eu botei umas dicas que eu achei num site, porque assim, eu comentei com vocês que eu tava fazendo esses exercícios dessas provas, né, de certificação em inglês. Então eu tô pegando exercícios do TOEFL, do IELTS, esse no caso do IELTS, e geralmente tem alguns sites que tem dicas, né. E eu vou deixar pra vocês também no Discord, né, na parte da nossa aula, como é que esse site, para vocês também de repente darem uma olhada. E é o que eu falo, por mais que talvez vocês não façam essas provas, não sei, mas eu acho que elas desenvolvem questões muito importantes dentro do nosso inglês. E eu acho que essa questão do improviso é muito boa, porque para quem tem dificuldade em escrever rápido, por exemplo, às vezes você tá conversando com alguém ou você precisa às vezes mandar uma coisa para uma pessoa e ela desenvolve essa habilidade, né, em inglês, no caso. E, enfim. E aí aqui, numa carta formal, quando você não sabe o nome da pessoa, você usa assim, Dear Sir or Madam. Você começa com isso e termina com Yours Faithfully. Quando você conhece o nome, você põe Dear, também pode terminar com Yours Sincerely. Isso aqui, né, no business, assim, ele não é tão usado. Geralmente eles usam best regards, por mais que não seja tão formal, é um pouco mais usado, né, pelo menos. Então aqui na semi-formal, você, quando você está escrevendo para uma pessoa que você conhece, ou um colega, então você já não usa os... Eu esqueci o nome, né? Tipo assim, senhor, senhora, você não usa. É honorário, eu acho, né? Não lembro direito. Enfim, me fugiu a palavra, mas assim, você não precisa usar isso, assim. Você só se dirige à pessoa pelo nome dela. Então, você também pode terminar com many thanks, best wishes, best regards. E informal, né? Você termina yours always, lots of love. Você já fala hello, hi. Enfim. E, por exemplo, aquela carta, né, que vai ser o dever de casa, não seria de bom então terminar ela com see you, por exemplo? Eu vou deixar depois mais algumas outras alternativas de final, porque tem várias que são bem formais e são boas. Bom, e aqui é sobre como começar a carta, né? Então, o primeiro parágrafo da carta, né, é a introdução. Então, o primeiro parágrafo você tem que se apresentar, você tem que falar por que você está escrevendo essa carta. E aí aqui tem alguns exemplos de frases que você pode utilizar para fazer isso. Então, por exemplo, I am writing to inquire about, to request, to explain, express interest, to inform you, I'm writing to complain, or after seeing your advertisement, or after having received your address, thank you for your letter regarding about. Às vezes você está respondendo uma carta de uma carta dessa mesma pessoa. Ou aqui na reply to your letter of 18th of June. E aqui tem exemplos de informal. Por exemplo, Hi, my name is Noah and I've been assigned your drama coach. Então, por exemplo, esse comecinho aqui talvez pode ser maneiro, pode ser interessante pro nosso dever de casa. Então aqui, ó. Hello, my name is Julia and I'm a volunteer conducting student excursions. No caso, pode ser student interviews. Enfim.
São possibilidades. E o closing, né? Claro, é o final da nossa carta. Que aí a gente vai expressar gratitude, ou no caso, se for uma carta para pedir qualquer tipo de desculpa, você pede desculpa, ou para oferecer ajuda, etc. Então, por exemplo, uma coisa muito boa para você terminar, né? Botar ali no finalzinho da sua carta. If you require any further information, feel free to contact me. Então, uma coisa muito interessante que você pode colocar antes do finalzinho, né? Então, enfim. I look forward to your reply também é muito bom. Por exemplo, você está procurando, você quer que ele te responda, você quer marcar. Então, assim, são coisas que não necessariamente você põe na última linha, mas você pode colocar ali no finalzinho. Ou também pode botar na última linha, tanto faz, fica a seu critério. Então, essas frases aqui são muito boas. Once again, I apologize for any inconvenience. Ou I would appreciate your immediate attention to this matter. Isso aqui a gente vê que é um pouquinho mais incisivo, é um pouquinho mais formal. I would deeply appreciate it if you could. Thank you in advance. I look forward to hearing from you. E exemplos de informal. Por exemplo, anyway, I've got to go now. Write again if you need any more information. Well, let me finish here. I'm eagerly waiting for you to reply this letter. Então a gente vê aqui, assim, também é muito. Acho que é muito pá, assim, também pra você terminar uma carta do tipo que é a carta que a gente quer. Então eu acho que é uma combinação muito boa a gente começar às vezes a carta não de uma maneira tão formal, mas terminar ela assim, que dá uma... Eu acho que fica melhor assim a composição dela quando não tem a necessidade de ser completamente formal. Bom, aí acabou aqui a nossa apresentação. Deixa eu só botar a keyword aqui, porque talvez tenham pessoas que não possam ver. Deixa eu ver. Bom, aí vai ser isso. E hoje, bom, antes de eu continuar, você tem alguma dúvida? Alguma coisa? A dúvida era só sobre a parte do final. Você quer o final mais formal e o início um pouco menos formal, é isso? Isso, Tá, exatamente isso. eu entendi certo. Enfim, é isso. Bom, aqui, deixa eu espelhar outra tela pra você. Tá vendo a tela? Sim. Beleza. A gente vai ver esse texto aqui. Eu vou fazer a dinâmica de leitura assim. Eu leio um parágrafo e você lê o outro, ok? E aí a gente vai ler ele. Eu peço que sim, você preste atenção, assim, que tá no texto, porque depois a gente vai responder 13 perguntas baseadas nesse texto. São perguntas curtinhas, tá vendo? Não é nada demais. Então é só uma questão de prestar bastante atenção. E é isso. Daí eu vou botar um cronômetro aqui porque a gente, em tese, precisa fazer isso assim em 20 minutos. Então, não necessariamente, mas só pra ver como é que tá o tempo, assim, só pra ter uma noção mesmo, beleza? Tá. Vou pedir pra você começar lendo aqui a letra A, beleza? Tá, só um minutinho, peraí. Uhum. Pra mim. Voltou a tela? Sim, Beleza. Tá bom. Vamos começar? sim. Tá bom, deixa eu botar aqui. Pode começar a ler. The Earth.
The Earth is the third planet from the Sun and is the only planet known to have life on it. The Earth formed around 5 point... Sumiu de novo. Apareceu de volta. 4.5 billion years ago. It is one of 4 rocky planets on the side of the solar system. The other 3 are Mercury, Venus, and Mars. The large mass of the Sun makes the Earth move around it, just as the mass of the Earth makes the Moon move around it. The Earth also turns around in space, so different parts face the Sun at different times. The Earth goes around the Sun once a year, 1 year, for every 355 quarter times it turns all the way around, 1 day. Around the Earth about every 27% days. Ela tá ficando escura, eu não sei se é a minha internet, peraí. Pera, deixa eu espelhar tudo, porque eu acho que ela fica... Só um minutinho. Fox! Pronto. Ai, só um minutinho que meu cachorro tá latindo, peraí.